Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo pós-jogo. Se está chegando pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda também no crescimento do canal. Termina a segunda rodada do Brasileirão para o Vasco. Red Bull Bragantino 2, Vasco 1. Um jogo bastante equilibrado, do meu ponto de vista. O Bragantino, ele em certos momentos foi superior ao Vasco, mas o Vasco conseguiu equilibrar a partida, principalmente quando começou a entender, né, a marcação que tinha que ser feita no time do Bragantino. O time do Bragantino tem por característica a intensidade, então, apesar que tinham muitos desfalques hoje, jogadores jogando improvisados e que não foram bem, foi o caso do Juninho Capixaba, que jogou como meio campo, né, como meia, né, e não foi bem, né? Mas eles têm como característica a intensidade, né? Então eles jogam sempre com muita velocidade, acelerando demais a transição ofensiva, né? Pressionam o homem da bola, né? Costumam pressionar o homem da bola, se bem que hoje não fizeram muito isso, baixaram estranhamente, baixaram as suas linhas e deram campo para o Vasco, né? À toa que o Vasco chegou a ter maior posse de bola do que o Bragantino, né? Foi um jogo totalmente diferente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Vasco fez com o Bragantino lá, onde o Vasco baixou muito a sua terceira linha, lembrando, a primeira linha um goleiro, a segunda linha os 4 defensores, a terceira linha do meio campo e a quarta linha os atacantes, isso sem te imaginar num esquema tático de 4-4-2. Então, naquela oportunidade no ano passado, o Vasco baixa muito a sua terceira linha e permitindo com que o Bragantino começasse a construir suas jogadas dentro do campo do Vasco. Hoje foi o inverso, né? Hoje o Bragantino tentou fazer inicialmente uma pressão, aumentar a sua linha de marcação para pressionar o Vasco na saída de bola. Depois, pouco tempo depois, passou a baixar, baixou o bloco para o bloco intermediário e começou a marcar em bloco intermediário, às vezes até em bloco baixo, sempre tentando anular jogadas principais do Vasco. Quais jogadas essas? As jogadas de lado de campo. Então, em certos momentos, o que o Bragantino fazia? O Raul, aquele que jogou no Vasco em 2019, ele descia para a segunda linha, transformando a segunda linha do Bragantino em uma linha de 5, né? Os atacantes extremos do lado de campo, o Lá Quintana, acho que fez o gol, e o Mosqueira descia para a terceira linha, então o Bragantino fazia uma linha de 5 e uma linha de 4, transformando o esquema no 5-4-1, deixando apenas o Sacha na marcação, né? E quando roubavam a bola, tentavam fazer uma transição ofensiva rápida, acelerando essa transição ofensiva através de bola longa. Da mesma forma o Vasco, os dois times com muitas dificuldades de criação de jogadas por dentro, né? Sempre buscando as alas do campo, as laterais do campo. O Vasco também não foi diferente, né? O Vasco manteve a sua característica de manutenção de posse de bola na saída de bola, né? Voltou a jogar com 2 zagueiros apenas, né? Que o Medel não jogou com o João Vitor e Léo, o Paulo Henrique e o Piton, fazendo aquela saída de 4 ali com os 3 volantes, né? Dando um apoio maior nessa saída de bola. Então, com isso, o Vasco conseguiu manter a posse de bola até com certa facilidade, porque o Bragantino, como eu falei para vocês, não pressionou tanto assim, né? E o Vasco conseguiu ter uma posse de bola maior, só que com os velhos problemas, não só o Vasco, como o próprio Bragantino também, como eu falei para vocês, de construção por dentro, praticamente nula, né? Uma dificuldade muito grande de trocar passos por dentro. E aí busca-se a lateral sempre com cruzamentos da intermediária. Então você percebe que o Vasco é um time que tem pouca variação de jogadas, né? Quando o Paeno joga, então, aí piora a situação. Usa praticamente uma jogada, ou bola parada, escanteio, ou falta lateral, ou cruzamento da intermediária. O Vasco não tem uma triangulação para buscar linha de fundo e cruzar para trás, não tem construção de jogadas por meio, através de tabela, troca de posição entre os jogadores, infiltração no espaço vazio como elemento surpresa. O Vasco não tem isso. O Vasco ele se apega a cruzamento para a área, para o vegete. É muito pouco para um time que quer alcançar, pelo menos que os torcedores almejam, né, chegar numa pré-Libertadores. Tem alguns torcedores que almejam isso, né, chegar na pré-Libertadores. Eu acho muito pouco, né? Nessa situação que o Vasco está apresentando, né, com apenas uma jogada,
né? Ao que tudo indica, o Vasco vai ficar do meio de tabela para baixo ali, tá? Do meio de tabela para baixo, apesar de que o Vasco foi levemente superior ao Bragantino hoje, tá? Eu achei o resultado injusto. A gente tem que lembrar o seguinte, que os 2 gols, o primeiro foi uma falha individual do goleiro Léo Jardim, e no segundo o cara dá um chute, a bola desvia no Maicon, né? E entra indefensável pelo Léo Jardim, mas permitiram que o cara desse o chute, né? E aí já cai naquele erro que nós temos desde o ano passado da marcação à distância. O próprio treinador estava reclamando, falando sobre isso no início da partida, que o Vasco marca a distância, né? Os jogadores dão muito espaço para o homem da bola pensar e raciocinar, né? E o gol sai daí, o cara dá um corte o cara desce jogando pela esquerda, né? A tendência é puxar para onde? Para o meio para chutar ou cruzar, né? Então ele puxou sem ser incomodado, chutou, claro que contou com a sorte aí no desvio no Mike, que a bola entra e o Vasco acaba perdendo o jogo para o Bragantino. Tivemos oportunidades também, por exemplo, bola na trave do Vegete, né? Do mais, as mesmas decisões individuais tomadas de maneira errada, dificuldade de trocar passe na intermediária do adversário. A gente não tem um jogador com a capacidade do 1 contra 1. Quem mais apresenta isso aí não consegue jogar, que é o Adson, tá no banco, também entrou, também não fez lá essas coisas todas, né? Mas no geral o Vasco fez um bom jogo, não merecia a derrota no meu ponto de vista, né? Mas o Campeonato Brasileiro é isso, não tem jeito, as coisas são definidas nos detalhes, né? As oportunidades que aparecem você tem que aproveitar. Se você não aproveita a oportunidade, aí realmente num campeonato tão equilibrado, com nível nivelado por baixo, né? Fica complicado se você não aproveitar as oportunidades. E a gente percebe que o nível, a diferença é muito grande, né? Justamente em dias como hoje, que você tem uma quarta de final da Liga dos Campeões, Manchester City e Real Madrid, e logo depois vem o jogo do Vasco, aí você vê que a diferença é gritante mesmo. No mais é isso, esse foi o pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações, e vamos em frente no Campeonato Brasileiro, né? Buscando atingir no primeiro cenário, né? Os 45 pontos o mais rápido possível, e a partir daí o que vier a mais é lucro. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!